Vamos à leitura do texto. Malaquias capítulo 1, os versículos do 6 ao 14. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, alguma diferencinha de termo que os irmãos encontrarem no seu texto, não é nenhuma aberração não, tá bom? O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome, Senhor? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisso, se pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Antes de qualquer coisa, deixa eu chegar um pouquinho perto dos irmãos para fazer um comentário breve. A gente sabe que o nosso povo enfrenta dificuldade de toda natureza. É ou não é? No nosso meio tem gente com dificuldade financeira, eu sou um deles. No nosso meio tem gente com dificuldade afetiva, problemas na família, pai com filho, irmão com irmão, marido com mulher, filha com a mãe, neto com o avô. No nosso meio tem gente com todo tipo de conflito, no nosso meio tem gente ou que ele mesmo esteja enfrentando um problema sério de saúde, ou que alguém na família, ou uma pessoa, um familiar, ou um amigo querido esteja enfrentando. Então, o que acontece é que, se a gente parasse para ouvir cada um dos irmãos que aqui se encontra, o que não ia faltar para nós seriam relatos de dificuldades, é ou não é? De tribulações, de sofrimentos no dia a dia, de perdas que eventualmente nós tivemos. Alguém, ladrão, roubou o carro, roubou a moto, roubou a casa. Alguém perdeu o emprego, a família, o patrão faliu, brigou com a mulher e vendeu a firma e você ficou desempregado. Deu uma seca, a roça não produziu nada. Choveu demais, deu uma enchente, a enchente carregou a roça. Moral da história é que a gente vem para a igreja no domingo já carregando um pacote, né? Um jacá de problemas no lombo, não é verdade?
Problema no trabalho, problema na escola, problema na família, problema de saúde, os boletos para pagar e o dinheiro não chega. E aí no domingo a gente vem para a igreja naquela expectativa de que, puxa vida, o Senhor podia dizer uma palavra ao meu coração que me desse uma turbinada, né? Uma animada. O sofrimento está tão grande, Deus podia me colocar no colo um pouquinho, né? Dar uma acariciadazinha em mim. Ô, meu filho, eu estou vendo teu sofrimento. Tem mais um pouquinho de paciência, passa a mãozinha no cabelinho, do que tem, né? Tem uns que não tem. Passa a mãozinha no cabelo. Tenha paciência, só mais um pouquinho, logo a vida vai melhorar. A gente vem para a igreja com essa expectativa. E isso não é nenhum crime, tá bom? Quem realmente saiu de casa e veio com essa expectativa não está cometendo nenhum pecado. Mas o certo é que, como em qualquer família, como em qualquer relação, qualquer relacionamento entre pais e filhos, sempre o filho está naquela condição de pedir, porque tem sempre a expectativa que o pai possa dar. E o pai naquela responsabilidade de dar, primeiro, aquilo que ele pode, e segundo, aquilo que ele entende que realmente o filho mereça ou tenha condições de receber. É ou não é? O filho que chega para o pai e diz, me dá um revólver, e o pai dá, é louco, né? Como alguns entre nós, que o filho com 12 anos vai me dar uma moto, e mamãe vai dar. Mamãe precisava de uma taca, né? Não é coisa que se faça, né? Mas acontece. Com o tempo a gente vai aprendendo que isso é um absurdo, e quem tem feito isso vai abandonar essa prática. E vejam, quando a gente vai expor um livro como esse do profeta Malaquias, um livro 100% elaborado em cima de bronca, de taca, de peia, de puxão de orelha, de Deus em seu próprio povo, em virtude do seu mau procedimento. E aí a gente se depara com uma mensagem dura, bem dura mesmo. Quem teve um pai sisudo, durão, vai saber do que eu estou falando. Nós, né, Diá? Eximar, né, Eximar? O velho não aliviava não, né, Eximar? A gente se depara com uma mensagem dessa e de repente alguém fica assim, puxa vida, pastor, eu já passo a semana toda com tanto aperreio, debaixo de tanta taca, aí no domingo eu venho para a igreja para o culto a fim de receber um carinho de Deus e lá vem mais taca. É isso mesmo. Eu sou obrigado a gastar um tempo precioso que poderia estar sendo investido aqui na exposição de um texto tão maravilhoso, para trazer antes uma introdução dessa para os irmãos, para dar uma sacudida na igreja em nome de Jesus, para que vocês não sejam iludidos pela pregação diabólica, desgraçada de internet, com vídeos de indivíduos que, olha, eles não têm condições de estarem sentados para ouvir o Evangelho. Eles precisavam passar por uma purificação, uma transformação de vida que nunca aconteceu na vida deles. Quer dizer, eles não têm condições nem de sentar para ouvir, mas estão em pé falando. Nunca aprenderam nada, mas estão ensinando. E com uma linguagem que é exatamente aquela que nós saímos de casa querendo ouvir, abordam o povo dizendo, você é o centro do coração de Jesus. Tudo que Jesus fez foi por sua causa. Você é o centro do universo. Você é o centro de tudo. Você é a criatura mais importante do universo. E introduz no coração das pessoas um falso evangelho que Jesus nunca pregou, que nenhum dos apóstolos nunca pregou, que nenhum deles deu qualquer ordem para que qualquer pregador pregasse. E entrega uma mensagem desastrada, diabólica, mentirosa, enganosa, que deturpa o evangelho, vira ele do avesso,
e faz com que as pessoas abominem, odeiem a verdadeira mensagem do Evangelho. Pelo amor de Deus, meus amados irmãos, abram os olhos, não esses, os ouvidos, não essas orelhonas, o coração. Esse coração que outrora era de pedra, que Deus já arrancou, colocou um de carne aí no peito de vocês. Deus já amoleceu esse coração, prova disso é que vocês estão aqui. Alguns há muitos anos, caso contrário, não estariam. Não deem ouvido a isso, pelo amor de Deus. O Evangelho do Senhor não é filosofia. O Evangelho do Senhor Jesus é afronta. Ele está dizendo para nós, você é um miserável pecador. Vocês se lembram da exposição de Efésios? Estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós que andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, fazendo a vontade do diabo, éramos servos do Satanás. Como é que você fala para um servo de Satanás? Você é importante, você é maravilhoso, você é lindo, você é gostoso. Não, você é um miserável pecador. Que se não fosse a misericórdia do Senhor, a graça dele derramada em sua vida, você ia arder no inferno eternamente. Se essa mensagem não falar ao teu coração, qualquer outra coisa que você ouvir, será enganação. Porque a mensagem do Evangelho é isso. Semanalmente a gente se reúne aqui. Mais de uma vez por semana. E ainda assim, no nosso grupo de WhatsApp, algum irmão, uma hora ou outra, coloca lá um vídeo de um herege batizado, pregando esse tipo de asneira, como se aquilo fosse palavra de Deus. Vocês não sabem o que isso causa no meu coração, é como uma faca entrando aqui. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quantos anos, domingo a domingo, pregando para esses irmãos? Há quantos anos me escutam, há quantos anos andam comigo e ainda não entenderam nada? E na dúvida, ao invés de perguntarem a mim, recorrem a essa internet, a esse tipo de demônio, a esse tipo de pregador. Eu comecei essa introdução dizendo que eu conheço o sofrimento dos irmãos, porque eu sou um dos sofredores junto com vocês. Só quem está lá fora é que imagina que vocês são um bando de abestados que vem para cá todo domingo trazer dinheiro para o pastor. Quem realmente me conhece sabe que eu não vivo da igreja, né? Seria bíblico se vivesse. Seria maravilhoso se vivesse. Mas essa igreja ainda não tem condição para isso. Talvez um dia tenha. E muito provavelmente numa época em que eu não serei mais o pastor daqui. Mas que em nome de Jesus possa sustentar o próximo que vier. Mas quem está lá fora pensa isso. Agora, quanto a você que está aqui dentro, ô amado, meditem nas palavras que nós pregamos. Meditem nos cânticos que nós cantamos. Pedro, essa primeira canção que foi cantada aqui hoje, pelo amor de Deus, nunca mais, que tenha sido a última vez. Voltem a mostrar as canções para mim antes de cantar. Aqui não tem leão nenhum rugindo, não. Tira isso da cabeça. Isso é uma mensagem chula. Não purifica, não santifica, não transforma ninguém. O que é pregado aqui é para ser comido. A palavra do Senhor é verdadeiro alimento e você vai para casa como um ser ruminante. Você vai ruminar isso a semana toda. Você vai voltar ao texto que nós lemos aqui durante a semana, vai ler novamente. Ele vai te encaminhar para outros textos da Bíblia que são correlatos a eles, você vai ler e a sua mente vai se abrir, seus olhos serão iluminados completamente, você vai ter uma perfeita compreensão do Evangelho e vai passar a abominar essas mensagens satânicas que aparecem lindas, bonitinhas, charmosas, com um cara que fala muito gostosinho, você se sente um cuti-cuti, um ursinho de pelúcia no colo do cara. Aquilo é o Satanás, meus irmãos. Não é uma mensagem de Jesus. Não gostem disso, pelo amor de Deus. Não se iludam. O diabo não vai aparecer para você com um garfo na mão, de chifre vermelho, com os dentes de fora. Não. Ele aparece lindo, como um anjo de luz. A moda agora é um púlpito todo preto. Realmente ilumina bem, ilustra bem o que seja o inferno.
tudo preto, um pregador sentado no meio com uma luzinha na cabeça ou algumas luzinhas apontando para ele. Não se iludam com isso. O problema não é o púlpito preto nem a luzinha na cabeça do cara. O problema é o conteúdo que sai da boca dele. Não se iludam com isso. Nós sabemos que todos nós aqui temos nossos sofrimentos. Todos nós aqui temos nossos motivos de queixa. Todos nós viemos aqui domingo a domingo para ouvir uma palavra que nos encoraje, que nos console, que nos conforte. E eu não escolho essa palavra. Como eu disse, nós estamos pregando em série, mensagens expositivas há muitos anos, e para o domingo que vem, a mensagem a ser pregada já está determinada ali. Será o capítulo 2, os versículos de 1 a 9, se eu não me engano, não consigo lembrar com perfeição. Daqui a 2 domingos, capítulo 2, versículo 10 em diante, já está previamente estabelecido. Então eu não escolho domingo a domingo que eu venho pregar, ou o irmão fulano está sofrendo tal coisa, eu vou escolher tal mensagem para pregar no domingo que vem. Não, não é assim. Ou a irmã fulana aprontou essa presepada, eu vou pregar essa mensagem aqui que é para dar uma taca nela. Não, isso não existe. A palavra é de Deus e a mensagem já está de antemão enumerada para ser pregada. Eu nem me lembro exatamente o que vai ser pregado no domingo que vem, embora eu já tenha estudado. Se eu não me engano, será o castigo dos sacerdotes pelo seu mau procedimento que a gente vai ver hoje. Então a mensagem é o Senhor que está escolhendo. Meu Deus do céu, que trem gostoso. Linda. Então, amados, me perdoem se a mensagem não bajula, se ela não paparica, se ela não passa a mão na tua cabeça. As palavras não são minhas. Não fui eu quem as escolheu. O que eu vou fazer aqui agora é expor o que o Senhor falou. Se servir para a sua vida, se contextualizada, te beneficiar, servir para você nas tribulações pelas quais você está passando, maravilha. Se não servir para você, dê glória a Deus, porque pode estar servindo para o irmão do lado. Mas ponha isso na cabeça, a palavra não é minha, é do Senhor. E o seu papel é fiscalizar durante a semana se eu expus aquilo adequadamente. Inclusive, chegando para mim posteriormente, dizendo, pastor, você se enganou aqui, ó. Não concordo com o que o senhor disse aqui, não. Isso aqui não está correto. Aí nós vamos nos sentar juntos e você vai me convencer do meu erro. Às vezes é bem possível que isso realmente tenha acontecido. Eu não sou Deus, eu sou um homem, eu erro. Amém, amados? Vamos para a palavra de Deus? Glória ao Senhor Jesus. Então vamos lá. O contexto de Malaquias, a época em que ele está vivendo, os irmãos se lembram, nós citamos tudo isso semana passada, a nação de Israel está se restabelecendo lá em Jerusalém, a partir de Jerusalém, reconstruído o templo, reconstruída a cidade, reerguidos os muros da cidade, a vida vai voltando ao normal, depois que eles voltam do cativeiro da Babilônia, um cativeiro de mais ou menos 70 anos. O povo entende que foi punido em virtude de sua idolatria, de sua imoralidade e de sua injustiça. Esses foram basicamente os três pecados que levaram Israel para o cativeiro: idolatria, imoralidade sexual e injustiça. Lembre-se sempre disso: idolatria, imoralidade sexual e injustiça. Amém? Basicamente esses três pecados aí. Então o povo volta de lá com alguns cuidados em termos religiosos. No cumprimento de alguns preceitos da lei, eles são bastante cuidadosos. No sentido de não incorrer novamente no pecado de idolatria, sequer o nome de Deus eles têm coragem de pronunciar. Agora eles falam o reino dos céus, com medo de falar o reino de Deus e estar tomando o nome do Senhor em vão. Não praticam mais a idolatria, mas incorrem numa religiosidade relaxada. Decorem essa expressão que eu estou usando.
uma religiosidade relaxada. Você vai perceber isso no meio de todo o povo evangélico espalhado pelo mundo inteiro, onde você conhecer alguns. Outrora o camarada seguia procissão com vela na mão, subia a escadaria de joelho com cruz nas costas, rezava para santo, pedia pela intercessão de santo, de santa, participava de festividades à imagem de escultura, carregava aquilo na cabeça, e ele entendeu que aquilo era idolatria. E ele abandonou aquilo e veio para uma igreja evangélica, se transformou num evangélico. Nem sempre a gente tem condições de dizer que uma pessoa que se transformou num evangélico realmente se converteu a Cristo. Seria maravilhoso se isso fosse verdade, mas infelizmente não é. De qualquer maneira, o cara abandonou aquela pecaminosidade, se transformou num evangélico e ele agora é um cristão que não pratica aquele tipo de idolatria, mas incorreu numa vida religiosa relaxada. E é esse tipo de situação que está sendo severamente condenada aqui agora por Deus, por meio do profeta Malaquias. Quando ele começa fazendo essa comparação, olha, o filho honra o seu pai, o servo honra e respeita o seu senhor. E eu sou o Senhor. Onde está o respeito por mim? Eu sou o pai. Deus está dizendo, eu sou o pai. Onde é que está a minha honra? Você honra o pai, mais ou menos o que ele está dizendo, aqui da terra, por quê? O que é que o pai daqui da terra podia fazer com aqueles indivíduos? Podia tirar ele da herança. Se o cara fosse o primogênito, então, eu vou te castigar. Você cometeu um erro, você não mais será o primogênito agora vai ser o segundo. A menina cometia um determinado erro, só por isso você vai se casar com aquele cabra ruim ali, porque a pobre da moça era obrigada a casar com o que o pai mandasse. Então entenda isso, sem falar que o pai podia dar uma taca, né? Coisa que nos dias de hoje é coisa rara, né? Inclusive faz uma falta tremenda. E o que acontecia é que o filho, com medo da taca, com medo de perder a herança, com medo de casar com quem não queria, então obedecia ao papai, né? Mas obedecer ao pai do céu, a mesma coisa o Senhor, a relação servo-senhor. O Senhor poderia punir o servo de várias maneiras, colocar num serviço mais pesado, vender ele para um outro senhor mais cruel, dar nele uma taca, colocar ele na prisão e podia, inclusive, matá-lo. Os senhores podiam matar os seus servos. O cara foi rebelde, estou matando, e a justiça da época permitia. Então, para não morrer, para não levar taca, para não ser vendido para uma empresa onde o trabalho seria mais cruel, então o servo respeitava o seu senhor. Mas ao Senhor do céu, o que se configurava nisso? O que se percebia? As pessoas tinham motivos terrenos para respeitar o Pai aqui da terra, o Senhor aqui da terra, mas se esqueciam que o Pai lá do céu, que o Senhor lá do céu, é Pai e é Senhor, inclusive de seus próprios pais e de seus senhores. E que aquele do céu, seja Senhor, seja Pai, é que realmente recompensa, e é Ele que realmente pune. Não existe punição mais pesada do que a daquele Senhor do céu, do que a daquele Pai do céu. Não existe bênção, recompensa mais maravilhosa do que a do Senhor e Pai do céu. Quando as pessoas negligenciavam a isso, qual era a declaração que estava dando? Não creio em Deus. Não confio em Deus. Confio mais no meu Pai aqui da terra. Confio mais no meu Senhor aqui da terra. Eu temo mais a eles. E Deus? Deus. Agora o que é que pintaram?
com essa mensagem cuti-cuti gostosinha. Você é lindinho. Olha, tudo foi por sua causa. Você é o centro de tudo, viu, xodozinho, meu chamego? Deus está lá no céu, todo engenhadozinho, se derretendo por sua causa, porque você é muito importante. E aquele povo em lágrima descendo, e aleluia, glória a Deus o quê? Esse Deus não existe. Existe sim, no inferno. O Deus do céu não é esse. É um Deus infinito em amor, mas também em justiça. Tudo é para a glória dele, é dele para ele, porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Não é para mim, não é para você. Nós temos uma vida de ações de graças a Deus porque fomos incluídos nisso daí. Meu Deus, quem sou eu, quem é você? E Deus nos inclui num plano desse. É para a gente olhar para dentro de nós mesmos e ficar embaraçado. Senhor, o que foi que o Senhor viu numa marmota como eu? Acima de tudo, eu amo meu pai, eu honro meu pai, porque eu amo e honro a Deus. Ainda no verso 1, ele encerra dizendo, ou lembrando, né? Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor de tudo. Todos os exércitos da terra são comandados por ele. E era assim naquele tempo e é assim até hoje. Tema, sim, as turbulências que vêm pelo mundo afora aí. Tema pelas guerras que se apontam para surgir. Coreia do Norte, Irã, Estados Unidos, Rússia, tudo como um barril de pólvora para explodir a qualquer momento. E não pensem que o comandante dessas coisas é outro, não, é o Senhor mesmo. Nada acontece alheio à sua vontade. Se ele não quiser que aconteça, não vai acontecer. E se acontecer, é porque está dentro de sua vontade. Ele é soberano. Daí, o Malaquias vai fazer uso de algo que é muito comum no livro dele. Nós vamos ver isso. Vimos isso já semana passada. Vamos ver hoje. Vamos ver semana que vem. Durante todos esses dias. O Malaquias ele faz uso de uma sessão de perguntas e respostas. É um estilo literário bem peculiar dele. Mas vocês me perguntam, finalzinho do versículo 6, como desprezamos o teu nome? Já que o Senhor disse, né? Pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome, esse desprezo pelo nome do Senhor, é o que leva as pessoas a temerem mais as coisas aqui da terra do que o Deus do céu. E aí honram mais o Pai, respeitam mais o Pai, os senhores aqui, do que o do céu. Por quê? Desprezo ao nome do Todo-Poderoso. E ele vai, então, começar essa sessão. Como desprezamos o teu nome? Versículo 7. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Pão impuro é uma referência a que você vai ver no versículo 8 aí agora, já que ainda não existe a ceia institucionalizada, Jesus vai fazer isso séculos mais à frente, então já é uma referência a esses animais impuros, esses animais desqualificados para o sacrifício que nós vamos comentar já já. Em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. A profanação é apontada como sendo desprezo, a banalização da mesa do Senhor. Gente, não é de hoje que nós praticamos a malfadada mania de considerar todos os nossos atos religiosos como coisa comum. Eu vou para a igreja porque nessa hora está passando Faustão, ou não gosto de Faustão. Tem nada para fazer em casa, tem até umas muriçoca aqui em casa hoje, eu esqueci de comprar o veneno. Eu vou para a igreja hoje. Não tem nada melhor para fazer, eu vou para a igreja. Hoje eu não vou não, o meu pé está doendo, estou com uma dor aqui a unha, a pontinha da unha do dedo está doendo, eu não vou hoje não. Não, hoje eu não vou porque está chovendo.
Essa chuva dá uma gripe aqui. Aqui no Piauí, quem transmite gripe não é vírus, não, é chuva. No mundo todo, quem transmite gripe é vírus. Mas aqui no Piauí é chuva. Se cair um pingo de chuva, meu Deus, gripei! E agora? O que vai ser de mim? Vou morrer! Hoje eu não vou não, porque está chovendo. Não, hoje eu não vou não, está calor demais. Está calor e o lugar onde eu gosto de sentar, o ventilador está estragado. Isso é banalização do culto. Irmãs que não vêm hoje porque faltou água, não lavei a roupa e aquela roupa bonita que eu gosto de usar não está limpa. Não vou hoje. Irmã, pelo amor de Deus, se enrole num saco e venha. Irmão, não vou não porque a moto quebrou e a pé é ruim demais. Irmão, pelo amor de Deus. Queridos, banalização. Ter o culto solene ao Senhor como algo banal. Algo à toa, corriqueiro. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Se eu tiver afim, eu vou. Se eu não tiver afim, ninguém manda em mim. E é interessante que na hora da choradeira aí lembra. Oh, meu Deus, o que eu fiz para você, meu Deus? Por que o Senhor não gosta de mim? Só dá uma amnésia, esquece da banalização. Ah, não, o Senhor está apenas retribuindo a você e tratando você com o mesmo cuidado com que você trata o culto a Ele. Assim como se der, se você quiser, se tiver afim, você cultua, da mesma maneira Ele vai te socorrer. Mas fique tranquilo, Ele é cheio de misericórdia, você não vai morrer por causa disso aí, não. Vai doer um pouquinho, que nem bicho de pé, depois vem uma coceirinha danada e depois você tira. Mas como Ele é misericordioso, Ele deixa a coisa cutucar um pouquinho para ver se você se lembra dele. Paulo fala de um certo espinho na carne que ele tinha e que ora 3 vezes para ver se o Senhor tira. O Senhor não tira e explica o motivo. Se eu tirar isso aí, você vai ficar soberbo. Deixa aí que está te fazendo bem. Está doendo, Senhor. Pois é, para doer mesmo. Isso aí me enfraquece. Pois é, o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor não precisa de gente forte, não. É a força dele que nos sustenta. Versículo 8. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou então doente, será que isso não está errado? Agora, se ele já falou da honra a Pai, se ele já falou do respeito aos senhores, agora ele vai falar de governador. Aqui agora é um tabefe. Nesses dias de Malaquias, a nação está sob dominação do povo persa. Nação estrangeira está governando lá em Jerusalém. Um povo pagão, que são os senhores da terra. E para agradar um governador pagão, o camarada levava um carneirinho limpinho, a coisa mais linda, não tinha uma manchinha. Um cabritinho lindo. Porque se levasse um defeituoso, o governador não iria receber. Mas para o sacrifício no templo, estão lá levando o bichinho caô e... deu uma pedrada na cabra ali, pegou no olho do cabrito, o bichinho ficou cego. Liga não, no dia de levar o sacrifício lá para o templo, tu leva ele. O lobo pegou o carneirinho ali, eu consegui salvar, mas já tinha arrancado a perna, o bichinho ficou com 3 pernas. Não tem problema não, engorda ele para o dia do sacrifício. Tem um ali tossindo, eu acho que ele deve estar com a tuberculose, não deve durar uma semana. Tem nada não, amanhã é dia de ir lá para o templo, vamos levar logo e dar lá para o sacerdote sacrificar. Aquilo que era para ser jogado no lixo, aquilo que era para ser desprezado, estavam levando para entregar como oferta de sacrifício. E lá na lei, porque aqueles animais do sacrifício já prefiguravam o cordeiro perfeito do sacrifício na cruz por nós. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles animais eram perfeitos porque já apontavam para um sacrifício perfeito. O trabalho do sacerdote era examinar minuciosamente aquele animal que era trazido, verificar se não era surdo,
dar um susto no olhinho do bicho, ver se não era cego, botar para andar, ver se não mancava de uma perna. Examinava o bichinho todinho para ver se era sadio. Opa, beleza. Esse aqui serve para o sacrifício, pode levar para lá para cortar o pescocinho dele. Porque se o animal fosse defeituoso, não entrava. Quando eu comecei aqui falando para os irmãos acerca dessa falsa pregação, não dá para chamar os pastores de hoje de sacerdotes do passado e nem dizer necessariamente que aqueles sacerdotes eram os pastores naqueles dias. Mas os papéis eram bastante parecidos. A obrigação daqueles sacerdotes era proceder o sacrifício de modo adequado, ensinar a palavra de Deus de modo a que o povo temesse e obedecesse adequadamente, para que a recompensa de Deus viesse e não a punição. O povo já era relaxado porque trazia qualquer porcaria, e o sacerdote era mais relaxado ainda porque recebia e oferecia em sacrifício aquele bicho doente, aleijado, no templo santo de Deus. Que coisa, hein? Vocês imaginaram que o povo de Deus chegou a praticar isso no passado? Pois é, fizeram essa loucura. Versículo de número 8 ainda, né? O restante, a parte do governador. Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Ora, a resposta é não. É claro que o governador não receberia um bicho desse. E ainda era perigoso dar ordem para um soldado: mata esse sem vergonha e esse bicho aleijado que ele veio trazer. Mas para Deus o cara entregava qualquer porcaria. Verso 9. E agora, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Ora. Amados, aqueles sacrifícios feitos lá no templo, devidamente oferecidos pelos sacerdotes, eram incumprimentos a preceitos da lei. Tudo aquilo foi o próprio Senhor que determinou. Havia meios adequados, havia todo um procedimento adequado a ser tomado, porque o objetivo daquilo era oferecer sacrifícios constantes a Deus, exatamente no sentido de trazer o povo a uma consciência de arrependimento diante de Deus e de um empenho em uma vida afastada do pecado. Quando eles não procediam dessa maneira, o povo incorria no relaxo. E em virtude do relaxo, tanto do povo quanto do sacerdote, ao invés de recompensa, ao invés de presente, o povo recebeu peia. Verso 10. Aliás, ainda no 9, né? Preciso que se entenda que quando ele diz supliquem ao povo, ele está sendo irônico, né? Supliquem a Deus para que ele lhe seja gracioso. Mas com essas ofertas nas mãos, ele não atenderá. Porque ele faz a pergunta e ela está implícita. Mas, implícita. Com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. É claro que não. Não será. Vocês já ouviram alguém se queixando? Puxa vida, eu oro tanto, eu peço tanto a Deus e Deus não me atende. Vocês com certeza já ouviram isso, não já? Ora, por que ele não atende? Tiago, autor da epístola de Tiago, irmão de Jesus, ele tem um linguajar mais duro, né? Ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Pedindo para os seus próprios deleites, não tem nenhum proveito comunitário e o Senhor não vai dar, não.
Senhor, eu quero viver 100 anos. Para quê? Para fazer raiva? Para dar trabalho para os outros? Eu quero viver 100 anos, eu quero levar uma vida de serviço, eu quero servir a igreja, servir ao irmão. De repente o Senhor até atende uma oração dessa, né? É só Ele querer, não é não? Mas tem gente que quer viver 100 anos para dar muitas voltas pelo mundo. Eu quero conhecer o mundo todo. Para quê? Vai levar pelo menos um pão para quem está lá do outro lado com necessidade? Ou é só para ir lá sujar a água do cara e voltar de novo? Quem dera, verso 10. Olha só o que o Senhor vai dizer aqui. Misericórdia. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Misericórdia. O que o Senhor está dizendo? Olha, era preferível que o templo estivesse fechado e que ninguém fosse para lá para acender, para queimar o incenso, que também era uma tarefa do sacerdote, para cultuar a Deus, para servir a Deus, para louvar a Deus. E o motivo pelo qual ele diz isso: eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e nem aceitarei as suas ofertas. Ih, rapaz! O Senhor fala de modo muito parecido em Isaías, capítulo 1, versículos de 10 a 20. Bom para você ler depois, né? Só 11 versículos, né? Pequenininho. Decorou? Isaías 1, de 10 a 20. Leia em casa depois para você ver o que o Senhor está falando do culto hipócrita. Olha o tamanho da lapada que o Senhor está dando naqueles homens aquele dia. E dizendo, quando vocês fazem as suas orações, eu viro as costas para vocês, eu nem olho para vocês. O incenso, o sacrifício de vocês para mim é abominação, o Senhor está dizendo ali. Imagine se o Senhor estava irado com o culto hipócrita daqueles homens. Mas pastor, mas o importante é a gente cultuar, né? Não é não. Não é mesmo. O importante é prestar o culto da maneira que o Senhor determinou. O culto a Ele foi determinado por Ele mesmo. Então é feito como Ele mandou, e não como eu quero, nem como você quer. Eu preciso até confessar para vocês, irmãos, que eu tinha outras ideias para introduzir no culto. Para a minha cabeça, o culto seria feito de outras maneiras. Sabe por que eu não faço? Porque não foi dessas maneiras que Deus falou. As primeiras instruções que nós temos, os primeiros irmãos reunidos em igreja para prestar culto a Deus, fala de entoar cânticos ou entoar salmos, fazer orações e expor a palavra. Precisamente o que nós estamos fazendo aqui. Eu não tenho prazer em vocês e não vou receber a oferta de vocês. Meu Deus! Melhor seria se o templo estivesse fechado. Meu Pai do céu! O Esdras sofreu na volta da Babilônia para reconstruir aquele templo. Uma alegria tremenda. O templo está em pé de novo. Oh, glória a Deus. E agora temos o local de adoração. Podemos adorar ao Senhor com toda alegria. Que maravilha! E alguns anos depois, a nação está escutando isso, hein? Antes tivesse fechado. Porque o culto que vocês estão prestando, eu não estou recebendo. Isso foi talvez 400, quem sabe 450 anos antes de Cristo. Bastante tempo, né? Aí uns 2.500 anos quase, né? Mas parece que é tão atual. O que tem de diferente? A gente não queima incenso hoje, não tem mais a figura daquele sacerdote. Hoje é um sacerdócio de todos os crentes, e nem nós estamos ofertando animais aqui para sacrifício, né?
O sacrifício perfeito já foi oferecido pelo Senhor e agora somos nós aqui. Como diz Paulo em Romanos capítulo 12, nos primeiros versículos, oferecendo o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, amados? Mas olha como ele diz, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto feito de qualquer jeito. Verso 11. Mas, agora uma profecia acerca de nós, da igreja. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Uma profecia apontando para nós. Jesus vem, no século I ele é crucificado, morto, ressuscita, vai para a glória, a igreja está estabelecida, ela começa a se espalhar pelo mundo, e no ano 70 já da nossa era, uma perseguição do Império Romano, um sítio do Império Romano, destrói completamente a cidade de Jerusalém e o templo. Esse templo que o Senhor está falando antes estivesse fechado, o Senhor derruba. E Jesus já tinha até advertido, dito para os discípulos, não sobrará pedra sobre pedra. Vou derrubar tudo. E o Senhor realmente derruba. E é estabelecido esse culto que nós prestamos hoje, não apenas aqui, mas com a vida, com a entrega da nossa vida. Não levamos nenhum animalzinho para entregar para o sacerdote, não, entregamos a nossa vida por completo. A vida entregue ao Senhor e em serviço aos nossos irmãos. Esse é o culto racional hoje. Você cultua ao Senhor lá na sua casa, você cultua ao Senhor lá no trabalho, você cultua ao Senhor andando no ônibus, na fila do mercado, andando pela rua, você cultua o Senhor aqui quando se reúne com a igreja. A sua vida precisa ser um culto a Deus em tempo integral. Amém? Estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Hoje, por acaso, nós vamos nos servir da mesa do Senhor. Comeremos o pão, tomaremos o cálice, todo aquele que tem comunhão com o corpo do Senhor. Você que um dia confessou Jesus como Senhor de sua vida e foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, independente da igreja onde congregue, é convidado a ceiar conosco. Mas você que batizou por consciência tua e não criancinha tendo sido levado pela mão dos outros sem saber nem o que estava fazendo. Porque a mesa do Senhor é para ser compartilhada por pessoas que tenham consciência do que se está fazendo. O Senhor Jesus só deixou 2 ordenanças, 2 sacramentos, por assim dizer, para a igreja. Batismo e ceia. Só esses 2. Não se faz o segundo sem ter passado pelo primeiro. A mesa do Senhor não é para ser desprezada. Essa ceia não é para ser banalizada. Esse alimento é muito pouco. Ele não vai te sustentar nem até amanhã, mecanicamente falando. Mas é alimento espiritual, é para alimentar a tua alma, é para te fortalecer em Cristo para essa caminhada. Amém? Naira, obrigado, minha filha. Aqui tá, o radiador está furado. Verso 13. E vocês dizem ainda, que canseira, olha, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Qual é a queixa de Deus aqui? Aqueles nossos irmãos estavam se queixando da severidade do culto. Isso cansa. Ah, não, isso é chato. Bom, o animal não pode ter nem uma perninha torta, uma manchinha no olho, uma orelhinha troncha. Ah, não, isso é cansativo. E torcem o nariz. Você já viu uma pessoa torcendo o nariz?
aquela cara de quem, eu não vou falar que eu estou no púlpito, aquela cara de quem pegou em alguma coisa horrível, um cheiro muito ruim, essa cara de quem está cheirando carniça diante das coisas sagradas estabelecidas por Deus. Fazendo as coisas de Deus com uma baita de uma insatisfação. Como quem está sendo guiado por ferrão, feito boi de carro. Não, isso é cansativo, eu não quero não, é muito chato, não pode isso, não pode aquilo. Tem irmãos aqui que vêm de departamentos e grupos onde as proibições são muito maiores que as nossas aqui. As nossas aqui são fichinha. Desentorta esse nariz. Não veja dificuldade em fazer as coisas do Senhor, porque Ele nunca mandou você fazer nada impossível. O impossível é com Ele. O que Ele tem mandado para nós são coisas possíveis. Só nos manda fazer coisas possíveis. Ele nunca te mandou voar. Ele nunca te mandou atravessar o mar daqui para a África no mergulho. Você não tem guelra. Você não respira debaixo d'água. Ele nunca te mandou cavar feito tatu. Cavar aqui e sair lá no varejão do Zico. Ele só te manda fazer o que é possível de ser feito. Então faça. Com alegria no coração. E sem esse nariz torto. Isso é desagradável a Deus. Faça com alegria, com satisfação. Se essa satisfação não existir, você ainda está carente de conversão verdadeira. E oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso, diz o Senhor? Mas é claro que Ele não vai aceitar. Agora vem, ó amados, motivo de eu ter batido todo aquele papo primeiro antes de entrarmos na pregação propriamente dita. Olha o que diz o verso 14. Para quem tem Deus apenas como esse Deus chamego, esse Deus do chamego, do xenhenhen, do I love you, mas não se empenha, não se vale do empoderamento no Espírito Santo, do acesso à palavra de Deus para não ser enganado por qualquer tapeador, para conhecer adequadamente a palavra de Deus a fim de vivê-la. Olha o que o Senhor diz no verso 14. E eu detesto encerrar sermões com uma mensagem dessa. Eu tenho que arrumar alguma coisa que reverta essa negatividade. Maldito seja o enganador. Meu Deus do céu. Primeira situação, amados, escutem com atenção. Embora a nação esteja sendo dominada por um povo estrangeiro naqueles dias, o povo persa é um povo pagão, um povo que não conhece o Senhor, que não honra o Senhor, não cultua o Senhor, que despreza a palavra do Senhor. Os cananeus em volta, os povos em redor, são todos povos pagãos que desprezam o Senhor, que são inimigos do povo de Deus, mas não é com esse povo que Deus está falando. Não é a eles que Deus está se dirigindo. Deus está se dirigindo ao seu próprio povo. Ele está falando com os seus. E são os seus que ele está chamando de enganadores. Maldito seja o enganador, meu Pai do céu. E o cara pensando que está prestando um culto a Deus maravilhoso. Opa, hoje é dia de levar um animalzinho lá para o sacerdote para sacrificar. Pega o carneirinho. Qual, papai? Aquele manco de uma perna, traz lá. Safado que levou o carneirinho aleijado. Safado o sacerdote lá que recebeu e ainda ofereceu em sacrifício. E ao invés de com esse sacrifício angariar o favor de Deus, angariou para si maldição. Meus amados irmãos, eu sei que a mensagem que queremos ouvir é de palavras docinhas,
Mas o Senhor é cheio de misericórdia, Ele é cheio de bondade, Ele não nos deixa sem repreensão, porque o filho sem repreensão vira bicho. E você sabe disso. Olha a sociedade à nossa volta. O que o Senhor está dizendo? Proceda de modo adequado. Faça as coisas do jeito que eu mandei. Celebre o culto como eu ordenei. Não é de acordo com a sua cabeça. Não é de acordo com o que você acha que esteja bom, mas é de acordo com aquilo que Deus determinou. E ele explica o motivo. Olha só, maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. O Senhor não está obrigando ninguém a dar o que não tenha, não. Ele está se queixando do camarada que tem condições de prestar o sacrifício perfeito, mas não presta porque não quer. Que tem condições de prestar o culto adequado, mas não presta porque não quer. Não é porque não pode, é porque não quer. Porque não se agrada do mandamento do Senhor, não se agrada da palavra do Senhor, não se alegra com os estatutos do Senhor, não vive conforme a palavra do Senhor, e sim conforme sua própria vida, conforme seus gostos, conforme suas preferências, conforme o que quer. Para aqueles que eventualmente não pudessem, pessoas pobres que não tivessem um rebanho e nem dinheiro para comprar um carneirinho para ir lá sacrificar, o Senhor tinha saídas para eles. Eles iam lá no mato, armavam arapuca, pegavam um casal de rolinhas, essas fogo pagou, vocês conhecem essas pombinhas, um serzinho quase desprezível, que qualquer pobre poderia pegar. E pegava o casalzinho de rolinha e levava para o sacerdote. Pronto, não precisava gastar dinheiro. Mas não ficava sem fazer seu sacrifício. O Senhor não estabeleceu uma religião que só ricos pudessem prestar. Qualquer um poderia. O camarada tendo condição de prestar um culto agradável a Deus, pregava um culto agradável a si mesmo. E tem de ouvir da boca do próprio Senhor: maldito. Meu amado irmão, você não faz ideia do que é ser amaldiçoado pelo próprio Deus. Senhor amado. Tem gente que fica ofendido porque o amigo ali xingou de alguma coisa que você não gostou. Flamengo perdeu hoje, o cara faz uma piada com o meu Mengão, eu vou te espraguejo, infeliz. Mas o ser chamado de maldito pelo próprio Senhor, querido de Deus, tenha muito cuidado. Primeiro, para prestar o culto a Deus. O negligenciar o culto já é um pecado horrendo, horroroso. O prestá-lo de qualquer jeito é um pecado do mesmo tamanho. Tanto um quanto o outro são um desastre só. Primeiro, se empenhe em cultuar. E segundo, se empenhe em prestar o culto adequado, correto, conforme Deus determinou. Maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio do seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Não fique triste e nem desesperado, em nome de Jesus. Pedro, mas esteja atento. Faça um exame de si mesmo e veja se o culto que você tem prestado é o culto que agrada a Deus ou se é mesmo um culto que está enchendo o teu coraçãozinho de alegria sem a menor preocupação com o que Deus realmente esteja pensando dele. Ele é rico em misericórdia, é infinito em misericórdia e em amor. É Deus gracioso, que nos retribui com o bem o mal que nós merecíamos.
Mas para os seus servos não há um subterfúgio, uma possibilidade de pensar que agora, conhecendo o Senhor, eu posso viver uma vida dissoluta ou prestar a Ele um culto qualquer, porque de qualquer jeito que fizer tá bom. Não. Doce para pobre não precisa de muito açúcar, não. Não, pão para pobre não precisa nem passar manteiga. Vamos lá, dê de qualquer jeito que tá bom. Não tá, não. A nossa vida é regida por estatutos estabelecidos por um Deus que é perfeito. E se Ele estabeleceu daquela maneira, é porque é daquela maneira que nós precisamos viver. E a recompensa disso será a vida eterna que esse Deus maravilhoso nos dará.